Hoje eu vim te dizer o que eu recebi através da oração. Quando esta igreja ora, que clama e implora, Deus responde, irmão. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, Ele deu-me compaixão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Quantas vezes muitos dizem que Deus não está ouvindo a sua oração, murmura até e fala que Deus não te ouve, irmão. Talvez você saiba, Ele opera quando quer, acredita então. Digo agora a você, vale a pena crer no Deus de Abraão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Glória a Deus, glória a Jesus, doce Espírito Santo. Nessa oportunidade que é nos concedida na noite desta segunda-feira, oh glória a Deus, segunda-feira, dia 19 de maio, estamos adentrando ao 19º propósito do nosso jejum e oração, debaixo do tema casa ou restauração da casa. E deixa eu conferir aqui, tá ótimo. E para louvar ao nome do Senhor nosso Deus, nós temos vivenciado, né, esses 18 dias, aonde a presença do Eterno tem sido notória em nosso meio. E eu quero já louvar ao Senhor Deus pela vida da irmã Mara. A paz do Senhor, irmã Mara, boa noite, juntamente com o senhor, seu esposo, irmão Roberto. Deus abençoe toda a sua família. Já está conosco também a irmã Dive, né? Dive Vicente. Deus abençoe a senhora e toda a sua família e a paz do Senhor Jesus. Eu quero chamar a atenção das minhas irmãs e dos meus irmãos. São 20
21 horas com mais 3 minutos. Já estamos ao vivo, como vive o Senhor, nosso Deus. É Ediana, porque está escrito ali, ó, né, Div, né? Então é Ediana. Deus abençoe a vida da Ediana, Deus abençoe a sua casa, sua família. Seja muito bem-vinda em nome a Ediana Tomás. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Que alegria no meu coração. Ediana Tomás, quanto... Eita, Jesus lindo! Deus te abençoe, Deus te guarde. A senhora sabe que a senhora é muito importante, tá? A senhora é uma das fundadoras da live. Não esquecemos. A senhora é uma das fundadoras. Oh, glória a Deus! Meus amados irmãos, transmite um abraço à senhora, sua mãe, a irmã Ana Maria Piccoli, presente de Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, ontem nós falamos sobre as mulheres, jejuamos pelas mulheres, esposa, filhas, avós, ou seja, noras, jejuamos pelas mulheres da casa, da família. E falamos também sobre a mulher sábia que edifica. Você que não acompanhou a live de ontem, você pode se conectar tanto no meu canal do YouTuber, né? Pastor Anderson de Souza, tá? O Anderson com W, Souza com Z, vai lá no meu canal, que todas essas lives, tá? Essas 18 lives estão lá e você pode estar acompanhando todas elas na íntegra, anotando, se alimentando e se edificando e aprendendo com o Espírito Santo. Eu também quero saudar nesta noite, saudá-los, o meu amado irmão Arlan. Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor Jesus, com a senhora, sua esposa, a irmã Vívia, né, e o fruto do relacionamento, o Gabriel. Glória a Jesus. A minha esposa está aqui, ó, conosco hoje. Glória a Deus. Ontem ela estava muito cansada, uma dor de cabeça intensa, né, devido ao serviço também dela muito puxado. E ela também está nesse propósito comigo de consagração. Eu e ela juntinhos no santo jejum, na oração para a glória de Deus, o nosso Senhor. Então nós estamos juntinhos aí. Então ela falou assim, amor, eu vou entrar um pouquinho, tá? E eu vou compartilhar com vocês, né, um pouquinho da palavra do Senhor nosso Deus. Então a minha esposa já está aí, a Ju, né, Souza, juntinho. Meus amados irmãos, hoje nós vamos falar com os homens. Nós. Mas antes de adentrar nesta live, eu preciso chamar a sua atenção para algo muito importante. Muito. Só um aviso pela palavra de Deus. Deixa eu pegar aqui. Vem no meu coração agora. Irmã Silma, Deus te abençoe. Seu esposo, irmão Renato, Deus abençoe. Vem no meu coração agora, então eu preciso compartilhar com vocês. Antes de adentrar na live, antes de adentrar no texto, eu quero compartilhar com vocês algo muito sério. Muito e muito sério. Seríssimo. Hoje nós vamos falar com os homens. Hoje nós vamos falar com os homens. Isso. Meus amados irmãos, os dias estão difíceis. Muito difícil. Irmã Ana Maria Piccoli, presente de Deus. Irmão Rodrigo, sua esposa, irmã Rosalia, seu filho Gustavo, Deus abençoe. Presta aí bastante atenção.
Os dias estão difíceis. O adversário da nossa alma, ele está fazendo de tudo e mais um pouco para paralisar a igreja. Escuta, de várias as formas ele quer parar a igreja. Porque ele sabe que a única arma que é poderosa contra ele é a oração, o jejum, a leitura e a base, a estrutura familiar. Deus abençoe a irmã Vivian, sua família. E um alerta, antes de adentrar no tópico que eu vou falar sobre os homens hoje. O que eu vou ler está no geral: homem, mulher, adulto, adulta, jovem, adolescente. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 28, uma responsabilidade acerca da comunhão com Cristo. Ele diz assim, examinai, pois, o homem a si mesmo, e assim mesmo coma deste pão e beba deste cálice. Aqui é o momento da ministração da ceia. Paulo foi tão sábio que ele lançou uma responsabilidade não em cima do líder, não em cima do sacerdote, mas ele lançou sobre a igreja, sobre a noiva. Porque é a noiva que tem que ter consciência de comer ou não comer, beber ou não beber, o cálice e o pão que representa o corpo. Então ele disse, examinai, pois, o homem a si mesmo. Então eu quero trazer nesta noite, a mim e a você que está ao alcance desta live, você mulher, você homem. Ontem falamos sobre as mulheres e a espada foi para os dois lados. Não vai ser diferente hoje. E o texto que eu vou usar como base, dentro do tópico, tá? Restauração da casa, tá? Hoje, homens como sacerdote do lar. E a pergunta é, se eu tivesse no templo, com várias pessoas, a pergunta seria, com carinho, vira para o irmão homem que está do seu lado e pergunta para ele, como você tem sido no seu lar como sacerdote? Não é fácil. Por isso que eu digo que o evangelho é renúncia. Escuta, nós vamos usar o capítulo de número 5 e o versículo de número 23, quando Paulo escreve aos Efésios, diz o texto. Efésios capítulo de número 5, versículo 23. Olha a responsabilidade nossa. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Olha que interessante. Agora, ele traz um outro exemplo, tá, de homem. Agora ele está falando de um povo, ele está falando como líder. Homem líder. E a pergunta é, como você, conhecendo a palavra, está sendo líder? Josué capítulo 24, versículo 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu já preguei, já expliquei sobre isso. Quando Josué fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele não está falando de casa esposa, nem de casa filhos, porque ele não era casado e não tinha filhos, segundo os relatos bíblicos. Então ele está falando como líder. Um povo que o Senhor Deus deu a oportunidade de servi-lo, porque até essa parte já havia se contaminado.
adorando a outros deuses. Isso é um perigo. Então, presta bastante atenção. Eu vou mostrar para vocês, tá? Porque algumas pessoas ainda não sabem, mas os homens vão saber nesta noite, tá? O que significa ser sacerdote do lar? Pastor, o senhor está com raiva? Não, não. É a autoridade que Deus nos concede pela misericórdia dele. O que significa ser sacerdote do lar? O sacerdote no Antigo Testamento era responsável por apresentar o povo diante de Deus e levar Deus ao povo. Ou seja, o sacerdote, ele tinha que ter duas conexões. A primeira conexão ele tinha que ter com Deus. E a segunda conexão era com o povo. Porque o sacerdote que levava o povo a Deus e o sacerdote trazia Deus para o povo. Olha a responsabilidade. Então, sacerdote no Antigo Testamento era responsável, repetindo, por apresentar o povo diante de Deus e ele Deus, ao povo. E no contexto familiar, o homem é chamado para representar a sua família diante de Deus, ou seja, intercessor. Olha a responsabilidade nossa. Tamanha responsabilidade e tamanha cobrança. Deus vai falar muito conosco. Vamos lá. O que o sacerdote faz? Qual é a representatividade dele? No contexto família, o homem chamado como sacerdote, ele representa na sua família diante de Deus intercessor. Ensina, aplica a palavra e discipula. Ele tem que ensinar, aplicar, viver. Não é fácil viver a palavra e discipulando. Irmãos, o que é o discipulando? Ou um discipulado, ou um discípulo? É quando ele é escolhido para fazer algo e aquele que o levanta começa a ensinar, instruir, a andar nos preceitos, nos caminhos corretos. E aquele que o levantou e vai ensinando, fala, aquele ali é o meu discípulo. Jesus, no capítulo 10 de Mateus, ele escolhe 12 homens que dá sobre o nome de discípulos, mais tarde são chamados apóstolos. Então, discípulos é aquele que um dia foi discipulado para lá na frente discipular. Então, o líder, o homem, o sacerdote, ele é levantado para ensinar, aplicar a palavra de Deus e discipular. E não é fácil. Guia com amor, responsabilidade e líder espiritual. Ei, você nunca, segura homens, você nunca pode deixar a mulher tomar iniciativa na oração. Porque essa responsabilidade é do sacerdote. Mas infelizmente tem homens que nem oram. Tem homens que nem jejuam. Tem homens que nem lê a Bíblia. A mulher que faz tudo isso, Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar de você. Por quê, pastor? Porque a Bíblia nos afirma em Efésios capítulo 5, versículo 23, o homem é o cabeça da casa. O homem é o cabeça da mulher. O homem é o provedor. Deus deu a mim e a você a responsabilidade. E se você fugir dessa responsabilidade, Deus vai cobrar de você. A Bíblia. Vamos lá. Então, o sacerdote, ele é selecionado,
separado, e eu vou buscar aqui no capítulo de 1 Pedro, no capítulo 2, é porque eu estou com várias Bíblias aqui, então eu estou selecionando uma aqui, depois eu leio aqui, no capítulo 2, no versículo de número 9. Olha o que o Senhor Deus fala para a mim e a você. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, comprado pelo sangue do Cordeiro, povo adquirido, aleluia, aleluia, para que anunciais a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu e você estávamos nas trevas da imundície da idolatria, da imundície da prostituição, da imundície da bebida, das drogas, daquilo que não agradava a Deus. Mas Deus nos chamou, nos consagrou como sacerdote do lar. Oh, meu Deus! Responsabilidade. E aí ele vai falando as qualidades de um sacerdote. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anunciai a virtude daquele que vos chamou. Anunciai a virtude, anunciai as boas novas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero mostrar a vocês agora atribuições do homem como sacerdote. Será que nesta noite eu já vou ler uns glória a Deus, uns aleluias da parte de homens? Porque algumas irmãs vão dar uns glória, porque o esposo vai ter que se encaixar em algum lugar. Irmã Mara, aleluia. Vamos para o texto. Atribuições do homem como sacerdote. Entenda, irmãos, eu estou trazendo a palavra e mostrando a vocês do outro lado que nenhum de nós somos perfeito. Eu, como pastor e como líder espiritual, eu não sou perfeito. Eu busco em Cristo a perfeição no joelho, no jejum, na humilhação, na renúncia. Eu faço o que eu posso e muito mais. Amém? Da parte do meu marido, olha aí a irmã Mara falando, ô glória, aleluia, Deus seja, ela falou, estou dando glória da parte do meu marido, louvado seja Deus. Irmão Arla está dando glória aí, ó, eita, glória a Deus. Agora eu pergunto, será que as irmãs podem dar glória pelo esposo? Será que a irmã que está do seu lado aí, a sua esposa, pode dar um glória, igual a irmã Mara falou, eu estou dando glória pelo meu esposo? Será que a esposa pode dar um glória pelo esposo? Mas meu esposo, eu estou dando glória porque meu esposo vai se encaixando. Aleluia. Vamos para o texto. Atribuições do homem como sacerdote. Primeiro, intercessor pela família. Você tem que interceder pela família. Você não espera a sua esposa jejuar. Jejua você. Não espera a sua esposa incentivar você a ler a Bíblia. Você primeiro. Não espera a sua esposa incentivar a você ir para o culto. Vai você primeiro. Porque hoje, irmãos, a inversão de valores. O homem fica dentro de casa, sentado no sofá, assistindo futebol, e a esposa vai para o culto. Glorifica Deus, o esposo fica em casa assistindo futebol, aí acaba o futebol, ele vai pro celular, sai do celular, vai pro computador e fica 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas e não tem coragem de ler a Bíblia, não tem coragem de orar com ela, não tem coragem de ir pro culto com ela. Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar. Não estou falando pela palavra, eu não estou brincando. Ramanda, Ragasui. Muitos estão brincando aí fora, mas eu quero ir para o céu. Eu não quero ir para o inferno.
Se você quer ir para o inferno, desculpa a expressão, o problema é seu. Se você quer ir para o inferno de cabeça para baixo, o problema é seu, porque a Escritura nos ensina. Mas tem uns que se apegam dizendo assim, não, pastor, eu estou tranquilo, porque em Mateus capítulo 27, tinha 2 ladrões. Um, pastor, zombou e foi para o inferno. O outro se arrependeu, pastor. Nos 48 minutos do segundo tempo foi salvo. Ei, você quer esperar? Você quer experimentar os 40, nos 42, 45, 48 do segundo tempo? É? Você quer esperar? Não brinca, não. Não brinca, não, que de repente nem a chance do primeiro tempo eu ou você vai ter. Atribuições do homem como um sacerdote. Primeiro, intercessor pela família. Interceda. Pode estar o clima que for. Continua orando. Continua clamando. Continua jejuando. Orar diariamente pelos filhos, esposa e futuros da casa. Aí eu pergunto, você, homem, você tem feito isso? Ou você está perdendo tempo no celular? Você está perdendo tempo no TikTok? Você está perdendo tempo naquilo que não te edifica? Aí depois quer que Deus abra o céu, depois quer que as coisas aconteçam, depois quer que o céu se abra, vai se abrir, vai cair uma laje. Deixa eu ficar quieto. Estou mostrando a vocês o sacerdote. Vamos para a Bíblia. Cadê meu horário? Sacerdote. Ser o primeiro a buscar a Deus em tempos de crise. O tempo de crise tem mulher que é mais forte do que o homem. O cabra frouxo. A mulher diz, não, meu amor, vou orar que vai dar certo. Vai dar nada. Não, meu amor, vou orar que vai mudar nada. A mulher incentivando a mulher ali, ó, e ele nem aí, por favor, acorda, homem. Como sacerdote, Deus te chamou, te escolheu e te capacitou para isso. Eu não sei por que parou, glória a Deus. Ei, o sacerdote, homem, no lar. Instrutor da palavra. O que é instrutor, pastor? Ensinar. Tem homens que não sabem nem para ele mesmo. Como é que vai ensinar para a esposa ou para os filhos? Se nem ele lê a Bíblia. Se nem ele examina as escrituras. Nem sabe um texto. Ele cita versículos, mas não conhece a palavra. Citar versículos, até papagaio cita. Mas conhecer a verdade, só aquele que lê e pratica a verdade. E quantos homens, quantos sacerdotes não estão aplicando? Instrutor, não estão ensinando. A mulher tem que ficar cobrando. Escuta! Se tiver alguma irmã aproveitando essa oportunidade para futucar o esposo, falou, tá vendo aí, ó? Eu já te falei, cuidado, não dá lugar pro diabo. Porque eu estou trazendo o estudo, não é para provocar, eu estou trazendo o estudo, não é para você futucar, eu estou trazendo o estudo, não é para você dar lugar pro diabo, é para os dois entender, tá vendo aí, ó? Eu e você temos que andar junto, porque ontem eu falei da mulher, hoje eu estou falando do homem. Porque nenhum de nós dois somos perfeitos. Porque tem mulher, irmão, que ela quer se achar a santa. E cobrando demais do esposo e esquecendo dela. E muitas vezes tem um esposo que é muito santo. Então, irmãos, vou te falar uma pergunta. Se eu colocar vocês dois numa balança, é o mesmo peso? Os dois vão pesar 100 quilos?
Os dois vão pesar, um vai pesar 50 quilos, o outro 51. É 2 pesos e 2 medidas. Então, Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, é uma espada de 2 gumes, ela corta para os 2 lados. E se você quer ir para o céu e salvar a sua casa, vai dando glória aí e fica crente com Cristo. Vamos lá. Estou falando do sacerdote. Ensinar os princípios bíblicos dentro de casa. Autoridade. Não, mãe, eu quero assistir isso. Não. Então coloca a TV dentro do meu quarto, porque é meu quarto. Não, não. Você, como sacerdote, você tem que usar a autoridade que Deus te deu. E nesse caso, a esposa tem que respeitar a autoridade do sacerdote quando ele estiver educando na palavra. E da mesma forma, se a esposa estiver educando o filho na palavra, o sacerdote só concorda. Porque se você muito passar a mão na cabeça do filho, passar muito a mão na cabeça da filha, amanhã ou depois está dando na sua cara. Amanhã ou depois está mandando você para aquele lugar. Amanhã ou depois está te colocando dentro do asilo. Não, pastor, está repreendido, está repreendido? Não vigia, não. Não conta pela raiz agora, não, porque é amanhã. Aqui, ó. Ensina os princípios bíblicos dentro de casa. O homem é membro de uma denominação, ou é pastor, ou é presbítero, ou é diácono, ou é evangelista, ou é bispo. A esposa é diaconisa, ou é membro, ou é levita. Aí a filha não é. Um dia já foi, aí se desviou. Aí a filha se desviou, mas mora dentro de casa. O filho se desviou, mas mora dentro de casa. Aí o que o filho faz? O que a filha faz? Arruma uma namoradinha, traz para dentro de casa, lá para dentro do quarto e fica dentro do quarto os dois. Aí o pai que é pastor, a mãe que é pastora, o influencer, não tá deixando, não deixa, porque é melhor que dentro do quarto do que na rua. Vai! Aí o diabo entra com tudo. Por quê? Porque você está deixando o pecado entrar dentro de casa e a autoridade como sacerdote. Cadê? Eu vou te mostrar dentro da Bíblia. Segura aí. Não tem essa não, irmão. Não deixa o pecado dominar a sua casa, não, pelo amor de Deus. Se o seu filho, a sua filha escolheu o caminho do pecado, sendo que ele já conhece a verdade, e você, como sacerdote, aplicou a verdade, ensinou a verdade, agora cabe a ele e a ela tomar as decisões. Mas não deixe o pecado entrar dentro da sua casa, não. Se você não consegue dominar o pecado na sua casa, aí você vai, não, vá para a casa do tio, vá para a casa da tia, vá para a casa da madrinha, vá para a casa da avó, lá na casa da sua avó, você pode dormir lá com o seu namorado, lá na casa do seu avô. Não faça isso que Deus cobra você também. Porque você está lançando, você está tirando da autoridade e mandando para outro lugar porque você não está tendo mais autoridade. Então, não, pastor, a minha filha desviou, aí ela arrumou um namoradinho, então ela veio com o namorado e dormiu dentro de casa com o namorado ou com a namorada. E ali, encontrando cabelo no quadro, pastor. Cadê a autoridade? Aqui, ó, ensinando os princípios bíblicos dentro de casa. Aplica. Promover momento de devocional em meio à família. Cadê a oração com a família? Cadê os louvores com a família? Já vivi isso. Eu sei o que é isso. Filha, vem orar. Não vou não. Não, olha vocês aí, eu vou orar aqui no quarto. Vou fazer um culto.
Estou falando do sacerdote, homem, exemplo de santidade e caráter. Deixa eu correr por causa do horário, eu vou te dando os tópicos. Aí você vai se encaixando. Se o esposo está aí, a esposa, né? Se você vê que cabe um glória, fica à vontade. A vida do homem deve ser... Ai, Jesus. A vida do homem deve ser refletir em Cristo. Faz o máximo e um pouquinho. Deus me perdoa, eu errei. Senhor, tá difícil. Filha, filho, minha esposa, esposo, me ajuda. Eu estou tentando. Os filhos aprendem... Ai, Jesus. Os filhos aprendem mais pelo que vê do que pelo que ouve. Está falando de exemplo. Aí você vai abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 22. Aí você vai ver que Abraão, ele vai subir no monte, junto com seu filho Isaac, que não tinha 17 anos. Já era velho. Já tinha passado dos 20. Sobe. Já falei uma vez, vou falar de novo. Por quê? Porque tá aqui, ó. Ó, os filhos aprendem mais pelo que vê do que pelos que ouve. Ouve muita conversa, mas ver a atitude do pai, a postura do pai. Tem filhos que não conseguem conversar com o pai, porque o pai não tem tempo para ele. O pai tem mais tempo para futebol. Eu vou falar! Tem mais tempo para futebol, para jogo, para filmes, para jornal, do que para o próprio filho. Eu não estou profetizando, eu estou te precavendo. Se o seu filho não tem 2 ouvidos dentro de casa, no tráfico tem. Na biqueira tem. No mundo tem. Está repreendido, pastor. Vou citar de novo Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Aí eu vou citar Mateus 26, 41. Vigiai e orai. Quantas vezes seu filho ou sua filha fala assim, você nunca tem tempo para mim? Você não tem tempo para mim? Para me ouvir? Para me aconselhar? Sabemos que tem filhos difíceis. E o mundo ensina. Mas eu estou falando porque aqui a carapuça só vai servir, só vai entrar para aquele que está ouvindo e não faz nada daquilo que tem que fazer. Mas aquele que faz o que tem que fazer, você pode ficar tranquilo. Essa mensagem está entrando no seu coração como um azeite. Pode ficar em paz. Os filhos aprendem mais pelo o que ouve, pelo que vê, do que o que ouve. Testemunho. Aí o salmista ele vai crescendo, aí ele encontra um jeito de gerar um testemunho na vida dele. Quando ele escreve no Salmo 119, verso 11, ele fala assim, ó, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O salmista vai falando isso, as experiências que ele passou. Agora, eu vejo aqui dentro do texto, que eu até separei aqui, eu quero ler com você, que é de suma importância. Quebrando a ausência sacerdotal. Ausência é aquele que não está presente. Sacerdote, o esposo nunca está presente quando a esposa precisa.
Nunca está presente como um pai, nunca está presente como um amigo, nunca está presente como um namorado, porque esposo também é namorado, esposo é companheiro, esposo é conselheiro, esposo é ajudador. Aí, mais tarde, a mulher fala, não aguento mais, quero me separar, vou divorciar. Não, é pecado divorciar. O infeliz teve oportunidade de mudar e não quis mudar. E Deus falando. E o Senhor Deus usando. A mulher teve a oportunidade de mudar e não mudou. Deus falando. Deus usando. E aí, o mal dele ou o mal dela, que no subconsciente fala, ele não tem coragem de fazer isso, não. Ela não tem coragem de fazer isso, não. Você não conhece a mente de um ser humano. Como diz o meu pastor, coração do homem é terra que só Deus anda. Então, ou seja, só Deus conhece o coração. É por isso que o salmista, no Salmo de número 103, ele escreve no verso 14, dizendo assim, ó, ele conhece a minha estrutura e sabe que sou pó. Deus conhece a estrutura. No Salmo 139, Senhor, tu me sonda e me conhece. Tu conhece o meu deitar e o meu levantar. Antes que haja uma palavra nos meus lábios, tu já sabe o que eu ia falar. Deus conhece. Aí depois, aqueles que não te conhecem, que são vizinhos, que em outro lugar, aí fulano separou de ciclano, ciclano separou de Bertano, que coisa, mas você não sabia o que ele vivia, o que ela vivia entre quatro paredes. Julgar é fácil, descer a ripa é fácil, julgar, criticar é fácil. Fulano separou, ciclano é divorciado. Lutei, orei, ela orou, fez, e não aconteceu nada, Deus. Não tem que lutar. Ele me agrediu, perdoa, ela me agrediu, perdoa, e Deus, mas você não consegue. Aí tá bom. Então prefere que acontece o homicídio? Que isso, pastor? Quantos casos? Então o senhor está incentivando a separação? Não. Eu estou mostrando para vocês a luz da Bíblia. Para vigiarmos, buscarmos. Deus está falando comigo e com você. Até quando? Você pensa que você é melhor do que a sua esposa? Você pensa que a sua esposa é melhor do que você? Nunca esqueça que você casou com um ser humano. Você não casou com uma robô. Porque tem homem que é sacerdote, quem roubou mulher abre as pernas. Homem, fecha as pernas. Pastor, eu estou na live. Irmão, eu não estou pregando para criança. Estou falando a verdade do evangelho. Você não quer casa restaurada? Vamos para a Bíblia. Vamos lá. Quebrando a ausência sacerdotal. Muitos lares sofrem por causa da omissão espiritual do homem. Omissão espiritual do homem. Ou seja, tem que ir para o culto. Ou tomar uma posição numa igreja. Aí o homem diz assim, vou, mulher. Falei, eu não. Se quiser que você vai. Tá bom, já que você não quer ir, eu também não vou não. Olha só. Ele não vai orar, não reage. Cadê? Não demonstra autoridade espiritual como sacerdote. Aqui, ó, muitos lares estão sofrendo ou sofrem por causa da omissão espiritual do homem. Mas por quê, pastor? É a falta de omissão, é porque não está alimentado. Não conhece a palavra, não se alimenta da palavra, não tem a palavra, não vive a palavra, então como que ele vai usar a palavra?
Ausência de sacerdote geral. Aqui, a ausência do sacerdote gera, perdão, a ausência do sacerdote gera discórdia espiritual, olha aí, discórdia, rachadura emocional, vamos lá, insegurança nos filhos e sobrecarrega sobre a mulher. Pronto, agora eu vou mostrar para vocês. Dinésio, você tem como me auxiliar aí, Dinésio, na palavra, porque senão não vamos aqui, ó. Agora eu vou mostrar para vocês, dentro da palavra, segura aí, segura. Vamos lá, insegurança nos filhos e sobrecarrega as mulheres. Exemplos bíblicos negativos de sacerdote que não honraram o que Deus lhe confiou. 1 Samuel, capítulo 2. Separei aqui. 1 Samuel, capítulo 2. Leiamos. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. 1 Samuel, repetindo. 1 Samuel, capítulo 2. Ô, vento, segura um pouquinho aí. Vamos lá. Repetindo. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Sabe o que é Belial? Deus pagão, Deus estranho, prostituição. Ó, os filhos de Eli. Eli era o sacerdote, aquele que falou que Ana estava embriagada. Segura. Olha o que eles faziam. Ó, e não conhecia ao Senhor. Era filho do sacerdote, mas não conhecia Deus. Vamos lá. Porquanto costumava daqueles sacerdotes com o povo, e era que ofereciam, sendo algum sacrifício, vindo moças, sacerdotes, estavam ali na carne. Sabe o que eles faziam? Só para resumir, eles pegavam o pão sagrado, o vinho sagrado, e se prostituía. Qual era o nome deles, pastor? Ofni e Finéias. Os filhos de Eli. Exemplos negativos. A ruína deles. Ofni morre. Finéias se casa. Tem um filho. E o nome do filho é Icabor. Porque quando o filho nasce, o pai já tinha sido assassinado. Aí chega notícia para a mãe ou esposa. Ó, o seu esposo foi assassinado, mas agora eu acabei de colocar o nome do filho. E o nome do filho é Icabor, que significa foi-se a glória de Deus. Qual é a mãe que tinha coragem de colocar o nome do filho? Foi a glória de Deus. Se quiser, pode anotar e acompanhar depois. 1 Samuel, capítulo 2, do capítulo 12 ao capítulo 17, ao versículo 17. Agora nós vamos aqui para a Bíblia Sagrada, que eu separei aqui. Exemplos, positivos. Tem, pastor? Tem. Nós vamos ler aqui em Gênesis capítulo 8, versículo de número 20. Gênesis 8, 20. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou todo o animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. O que Noé fez? O homem mais sábio. Noé salvou ele e a sua casa. Ele e a sua família foi salvo. Ele ganhou a família dele para Jesus. Tem pessoas que ganham almas lá fora e pedem as almas dentro de casa. Ai, Jesus.
Mas fique em paz, que eu vou te ensinar algo aqui. Meu horário está indo embora. Eu vou te ensinar rapidamente. Eu vou te ensinar como ser um sacerdote eficaz no lar. Mostrando para você. Arrependendo-se da omissão, reassumindo a posição como humildemente corajosa, estabelecendo um altar familiar, constante, oração e palavra, ame e valorize a sua esposa, discipline e ensina os seus filhos no temor do Senhor. Disciplina, não passa a mão na cabeça do filho, não. Não passa a mão na cabeça da filha, não. Vem cá, minha santa. Vem cá, meu santo. Ô, meu anjo. Ô, meu príncipe. Ô, minha rainha. E aí o filho e a filha indo cada dia com a vida toda torta. Cuidado. Você pensa que está cuidando de bênção? Você pode estar gerando maldição. Bênção do lar dependente do sacerdote presente. O céu abre sobre o lar onde há liderança espiritual. O homem que ora, serve ao Senhor e muda a sua geração. Oh, meu Deus do céu. Referência para você meditar depois, Salmo 128. E agora vamos finalizar orando com você. Está no meu horário. Deixar uma espada aqui. Deixar outra espada aqui. Tomar um pouquinho de água. Deixar minhas ferramentas aqui. E os nomes aqui. E nós vamos orar. Ei! Começa a reavaliar. Reavaliar. O seu filho, a sua filha, não vai servir a Cristo pelo que você prega, mas pelo que você vive. Repito, é uma espada de dois gumes, serve para você e também está servindo para mim. Serve tanto para o sacerdote, serve tanto para a esposa. Então, se cuida, não procure igreja perfeita, porque sou igreja liderada por homens, mas foca em Cristo, Hebreus 12, 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da tua fé, é Cristo que te sustenta. Mas se você encontrar um líder falho, mas que se arrepende, Paulo te ensina, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Então existem líderes que são falhos, mas buscam a perfeição em Cristo. É aqueles que se humilham, aquele que reconhece o erro. Eu errei, irmão, me perdoa. Eu errei, meu irmão, me perdoa. Esse aí, você não pode sair da igreja dele. Esse aí você não pode, não fica lá. Por quê? Porque ele reconheceu o erro. Esse é o líder que reconhece o erro e busca não cometer o mesmo. O sacerdote, da mesma forma. Irmãos, nesta live e outras, eu vou ministrar a verdade de Deus. Eu sei que quando Deus mostra, Deus fala, irmãos, as pessoas somem. Poucos querem ouvir a verdade, poucos querem ouvir a verdade. Muitos querem viver no pecado e servir a Deus de qualquer jeito, mas eu não quero ser cúmplice do seu erro, do seu pecado. Não, eu estou aqui ensinando a verdade. E se você quiser entrar pelo caminho da verdade, continua, porque eu tenho certeza que você só vai crescer, a sua vida vai ser bênção, e o seu filho e a sua casa vai ser bênção de Deus. Só vai depender de você. Para eu finalizar por causa do horário,
Você acredita que me ligou hoje um rapaz? E ele estava falando, pastor, eu preciso de uma direção, e a minha vida está assim, financeira, empresarial. E eu falei para ele bem assim, você precisa sentar com o seu líder e conversar com o seu líder. Ele virou para mim e disse, mas o senhor que é meu líder. Eu falei, eu não sou seu líder, eu sou seu conselheiro. Líder é uma coisa, conselheiro é outra. Se eu fosse seu líder, eu estava te dando Santa Ceia. Se eu fosse seu líder, você vinha até a mim, dizimava, você prestava conta. Então, não, eu sou seu líder. Ele entendeu, a ficha caiu. Eu falei com ele, você precisa ir na igreja que você frequenta, sentar com o pastor, ter uma conversa pastoral, colocar o pingo no ir, porque aí sim, porque tem muitas pessoas confundindo líder com conselheiro. Davi era rei, líder. Jonatas era o seu conselheiro. Samuel era sacerdote, juiz e profeta, e conselheiro de Saul. Então, não confunda líder com conselheiro. Conselheiro também é homem de Deus. Líder também. Mas a posição, o cargos. Pastor, eu quero que o senhor seja o meu conselheiro e também meu líder. Aí é outra coisa. Eu espero que você esteja entendendo. Porque muitas vezes a sua vida não está indo para frente porque você está revertendo os valores. Você está usando o seu líder como seu conselheiro, ou o conselheiro como seu líder. Não mistura, separa. Senta com ele, conversa com ele. E a pergunta é, você tem tomado ceia? Você tem dizimado? Você tem ofertado? Você tem... Para e pensa. Pastor Wanzo, o senhor tem uma igreja fixa? Não. Por que não? Porque Deus não me chamou para pastorear, mas Deus me chamou para me ser conselheiro. E eu tenho ajudado muitas pessoas. Tem pessoas que não vão para templos. Mas eles falaram, pastor, a minha vida mudou depois que eu conheci o Senhor. E eu tenho acompanhado, tanto a live como na palavra. E minha vida tem sido outra. E testemunho deles, eu vivi uma igreja, 2 igrejas, 3 igrejas, e minha vida não mudou, pastor. E olha que eu buscava fazer o correto. E muitas vezes, irmãos, a culpa não é da ovelha. A culpa é do líder que está ensinando errado. Como minha própria esposa diz, quem segura a ovelha não é o cercado, mas sim é o pasto, é o alimento, é o cuidado, é o zelo, é a atenção. Então, se você é um líder ou um conselheiro e não dá atenção àquelas pessoas que te procuram, que estão debaixo da sua autoridade espiritual, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Procura mudar a sua vida. Procura buscar em Cristo. Ele é poderoso para mudar a sua história. Atenção, Brasil! Agora, o pastor Anderson de Souza convida você a fazer parte da maior corrente de oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo o que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22, e
tudo o que pedires na oração. Crendo, o recebereis. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Grande Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero, nesta noite, no 19º dia de jejum e de oração, lhe pedir o perdão. Sei das minhas fraquezas, sei das minhas falhas, sei que eu não sou perfeito. Às vezes, erro como sacerdote, como pai, como esposo, como líder, como conselheiro. Meu Deus, hoje nós estamos falando com os sacerdotes, os esposos, os pais, os amigos. Meu Deus, peço que o Senhor derrama sobre nós a graça, a sabedoria, para voltarmos, meu Deus, até a autoridade espiritual dentro do nosso lar. E é por isso, meu Deus, que eu venho clamando pelos homens das nossas casas, nossas famílias e as gerações. Apresentamos os pais, os esposos, os filhos, os líderes espirituais, todos aqueles que o Senhor chamou para exercer a autoridade espiritual dentro do lar. Pai, que eles estejam diante do teu altar e que eles sejam despertados neste tempo como verdadeiro sacerdote do lar. Homens que oram, que vigiam, que busca a tua presença, que conduz a sua família segundo a tua palavra, que se levanta como coluna espiritual, cheio de fé, coragem, sabedoria e temor ao Senhor. Temor, meu Deus, é reverência, é submissão ao Senhor Criador, é o respeito. Senhor, repreendemos agora toda frieza espiritual, toda, ó Deus querido, possibilidade, meu Deus, toda ausência emocional, ó Pai, ou espiritual, que tenha afastado, meu Pai, o homem dentro do lar, meu Deus, da tua presença. Que caia por terra toda influência maligna que tenta paralisar, enfraquecer ou desviar os homens dos seus propósitos originais. Senhor, levanta homens que amam as suas esposas, como Cristo amou a igreja. Homens que instruem os seus filhos, que interceda, que guarda a porta espiritual da casa. Que cada pai seja um exemplo de integridade, de fidelidade, de santidade, de compromisso com o teu reino. Que os maridos ou os esposos sejam líderes, cheios de compaixão, sabedoria, mansidão. Que os filhos sejam ensinados nos caminhos em que deve andar. E que os homens solteiros também seja forjado para assumir com maturidade o seu chamado, sendo preparado como futuro líder sacerdotal. Ó Senhor, como diz a tua palavra em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 16, versículo 13, que eles sejam vigilantes, firmes na fé, corajosos e fortes,
Que, meu Deus, que o lar não seja um lugar de disputa, confusões ou ausência, mas sim um lugar de governo espiritual, de paz, direção e de aliança. Restitui, Senhor, a honra, a autoridade espiritual que muitos homens perderam. Cura os que estão feridos, liberta os que estão presos, desperta os que estão dormindo, que o Espírito Santo sopre um novo tempo sobre os homens, para que eles voltem ao altar e seja tudo o que o Senhor chamou para que eles sejam. Senhor, eu declaro nesta oração, meu Deus, que os homens venham a ser cheios do Espírito Santo, como Estevão, o diácono, foi cheio do Espírito Santo de ferro. Meu Deus, como o próprio Paulo, cheio de autoridade. Meu Deus, como o próprio Pedro, meu Deus, depois de uma experiência, meu Pai, marcante, virou um homem de autoridade, de oração. Meu Deus e meu Pai, eu apresento nas tuas mãos os líderes do lar, servo no reino, meu Deus e Pai. Eu apresento o sacerdote diante de Deus e em nome do Senhor Jesus, eu apresento, meu Deus, e creio que a partir de hoje está sendo mudado a história dessa casa, a história dessa família, e que o filho assuma a posição de filho, respeitando a autoridade do pai, respeitando a autoridade da mãe, porque amanhã, Senhor, eles vão ter os filhos, e ali, meu Pai, eles vão ver, da forma que eles respeitaram a autoridade sacerdotal dos pais, os filhos deles também vão respeitar a autoridade sacerdotal dos filhos dos pais. Em nome de Jesus. Assim eu oro e abençoo para a glória de Deus, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Será que eu posso ler um amém? Será que eu posso ler um glória a Deus? Será que eu posso ler louvado seja Deus por essa palavra? Será que algum homem vai escrever como eu precisava ouvir essa palavra? Que você não seja apenas ouvinte, mas praticante. Homem, como sacerdote, você que está juntado, assume a postura, não toma vergonha na cara, não deixa a mulher tomar iniciativa de ir lá no cartório. Não, você, é você, homem. Vai lá no cartório, compra aliança, pastor, eu não tenho dinheiro, vai lá no cartório, conversa. Mas não fica enrolando, não fica no pecado, não. Pastor, mas eu estou indeciso, então larga ela, deixa Deus preparar outro. Ou larga ele, deixa Deus preparar outro. Tem pessoas brincando. Não brinca. Irmãos, escuta. Tu pensa, ou já passou pela sua mente, que você ou eu vamos morrer igual nossos avós, nossos pais, com 85 anos, com 90 anos, com 100 anos, nos dias de hoje?
do jeito que está, o tanto de pessoas depressiva, ansiosa, síndrome, o estresse. Você acha que o coração aguenta? O tanto de cancerosos que está sendo espalhado por aí? Tu tá brincando com o quê? Eu tenho aqui a minha irmã, que nós estamos orando por ela. Eu não vou citar o nome dela, por ética. Que ela nunca imaginaria. Um homem forte, trabalhador na roça, não sei se foi um derrame ou uma paralisia facial. Entortou tudo. Não pode trabalhar, tem que ficar dentro de casa, não pode pegar peso, não pode pegar sol. E aí? Ela nunca, nem ele, imaginou. Eu estou aqui, de repente, uma paralisia, pronto, acabou. E aí? Vão ter que me dar banho, vão ter que me lavar, vão ter que me dar de comer na boca. Você pensa que tu é o quê? Tu pensa que tu é o quê? Só porque você tem esse carrão, tem dinheiro na conta, tem uma casa bonita, tem roupas boas, joias. Pensa o quê? Vai ficar tudo isso. É melhor consertar a sua vida. E no piscar de olhos, Jesus pode te chamar ou chamar eu. Ou qualquer dia, você pode estar à expectativa de esperar a live, o pastor Anderson, às 21 horas vai entrar, aí você vai ver lá, nota de falecimento. Quem falou? Pastor Anderson de Souza foi recolhido pelo Senhor. Oh, glória! Aleluia! Eu vejo a hora. Eu vejo esse dia. Aleluia! Tem pessoas que quando falam de morte, Deus me livre e guarde, pastor. Sai pra lá, pastor. Misericórdia. Não, pastor. Não. Só tem medo da morte que ele não tem certeza da salvação. E Jesus te chama. Se conserta. Volte para os caminhos dele enquanto é tempo. Os dias são maus. E ele está te dando a oportunidade. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos estar jejuando no 20º dia. Só falta 2 dias para finalizar, hein? Oh, glória! Deus seja glorificado. Nós vamos vencer, em nome de Jesus, os 21 dias jejuando. Os 21 dias jejuando. Aleluia! Meu Deus! Se Deus permitir, daqui a pouquinho, à meia-noite, nós vamos abrir o jejum. Jejum pela família como projeto de Deus. Jejum pela família como projeto de Deus. Hoje uma irmã mandou a foto da árvore geológica dela que ela fez. Ela pegou uma árvorezinha lá, ela achou nas coisas da filha dela e começou a colocar as fotinhas lá 3x4 na árvore. Oh, glória! Oh, Jesus, é tão lindo quando eu vejo o efeito da live na vida das pessoas. É bom demais. Você vai jejuar no dia 20, no 20º dia do propósito. Jejum pela família como projeto de Deus. E eu vou trazer uma palavra, se Deus assim permitir, sobre o projeto de Deus na família. Compartilha a live. Vai estar gravada, vai para o YouTube daqui a pouquinho. Compartilha. Não compartilha dos famosos, não. Famosos tem. Vai falar aquilo que muitos querem. Aqui é a verdade de Deus. Você está vendo a verdade. Eu não quero ser promovido. Promovido é Jesus, que foi há muito tempo. E até hoje é. Eu te faço uma pergunta. Tem alguém nesta noite que ainda não confessou Jesus como seu Salvador? Não se reconciliou? Você que ainda não assumiu o papel como sacerdote? Pastor, eu quero tomar uma postura hoje. Então só escrever aí. Não tem vergonha não, escreve. Eu quero me reconciliar. Eu quero voltar para os caminhos do Senhor.
eu quero confessar Jesus como meu Salvador. Estou falando de sacerdote. Eu sei que eu passei um pouquinho do horário, mas já vou finalizar. Vale a pena. Vou te chamar a última vez. Tem alguém nessa noite? Não tem? Eu vou finalizar. Pega o seu copo com água. Grande Deus, é no nome do Cristo Jesus que eu consagro a Ti esta água. Creio que quando o teu filho ou a tua filha fazer uso desta água, o teu nome será glorificado. Eu consagro em nome de Jesus, para a glória de Deus e através do Espírito Santo. Faça conforme o Senhor te orientou, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Deixa eu chamar a sua atenção para nós finalizarmos. É um culto no lar, então. Aqui está. 3 colunas. Pastor, eu quero ser dizimista nesse ministério. Pastor, eu quero ser ofertante nesse ministério. Pastor, eu quero ser uma coluna como mantenedor nesse ministério, pastor. Pastor, essas lives têm sido um culto dentro do meu lar. Eu tenho aprendido muito. A minha vida não é mais a mesma. Eu sou grato, então envia sua oferta de gratidão. Pastor, mas para onde eu vou enviar? Irmãos, eu não tenho o hábito de colocar aí o número do Pix na tela. Esse WhatsApp que está aí, né, uma pessoa entrou em contato e disse, pastor, eu estou mandando um Pix nesse WhatsApp aqui, né, mas não estou conseguindo, porque esse WhatsApp é da oração. Então você me chama pelo WhatsApp da oração que está na descrição da live, tá? Me chama, porque o Dinésio provavelmente deve estar no celular hoje, então por isso que ele não está conseguindo me auxiliar. Quando ele está no computador, ele consegue me auxiliar. Então, você me chama pelo WhatsApp da oração, tá aí, ou você vai lá nas redes sociais e me chama, pastor, eu preciso falar com o senhor. Tá? E aí eu passo para você, ou você vai no meu story do meu WhatsApp, que está lá o número do Pix, da Caixa Econômica Federal. Nos ajude. Eu preciso da sua ajuda. Você sabe que é um ministério compromissado. Você vê aí as fotos, os vídeos, não quebrando nenhum propósito. Deus me dando graça. 20 dias, se Deus permitir amanhã, jejuando. Sem contar as 3 madrugadas que eu passei, orando pelos fiéis, dizimista, ofertante e mantenedores, no santo jejum na madrugada. Então, meus amados irmãos, eu estou aqui para me vangloriar. Estou mostrando para vocês que tem fruto. Tá? Que tem fruto. Amém? O salmo de hoje é o salmo de número 7. É o salmo de número 7, que os irmãos vão meditar com atenção. Salmo de número 7. Amém? Nós vamos finalizar agradecendo ao Senhor. Encurva a sua cabeça, por favor. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de cada um. E aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Vai assim com as suas mãos. Como ministro do Senhor Deus, como líder espiritual, profetizo eu que a sua terça-feira venha ser uma terça-feira de vitória, livramentos, conquista e realizações para a glória de Deus, em nome de Jesus. Só quem crê, deixe o seu amém. Feche a sua mão em sinal de vitória. Compartilhe com alguém esta live. Daqui a pouquinho, permitindo o Senhor, vai estar lá no YouTuber. Vai lá, compartilha. E aí, você vai ver o resultado para a glória de Deus. Até amanhã, querendo Deus, no mesmo horário,
no 20º dia desse propósito, jejuando como família, projeto de Deus. Um grande abraço, Deus abençoe, uma excelente e abençoada noite.